Deixa eu pôr esse fone bem isso aqui. Agora eu vou para você, melhor. Vamos iniciar, pessoal? Oi, Ver. Oi, Will. Willzinho, do Floripa. Amém, bom para estudar, né? Muito bom. Banho quente. Então vamos, pessoal. Boa noite para quem chegou agora. Vamos discutir aí mais uma conferência introdutória do Freud. Nessa, ele discute, então, a simbólica dos sonhos. E vocês viram ali no trechinho do texto do Garcia Rosa, ele dizendo que a simbólica do sonho do Freud é diferente do simbólico lacaniano, né? Então, aqui o Freud vai nos falar de alguns sentidos universais, de algumas imagens do sonho. Oi, gente, sou eu e a Bruna, que vamos fazer certa condição, né, do encontro. E como o Valdir, ele traz essa simbólica ali, como essa relação entre o elemento do sonho e a tradução, né? Mas isso ele traz um pouquinho mais para frente. 2 paginazinhas mais para frente, né? Antes disso, ele traz que essa censura, né, que a gente vem trabalhando nos encontros anteriores, não é só ela que deforma o sonho, né? Então, acho que eu vou partindo daqui, Bruna, das minhas anotações, daí Tá bom, a pode gente ser. vai amarrando. A gente não teve muito tempo de se conversar, mas pelo que eu vi ali, a gente está bem alinhado. Legal. Então, né, a deformação do sonho, ele vai trazendo como essa atividade de censura, mas não só. Aí eu me lembrei da conferência, acho que é 2 conferências antes, que é os sonhos de criança, né? E nos sonhos de criança, embora ele tenha o sonho manifesto, né, o pensamento latente muito parecido, ao longo da conferência ele traz que há também uma deformação, porque o pensamento ele é vivenciado, e só o fato do pensamento ser vivenciado no sonho já é uma deformação. Então, a gente tem o sonho sendo essa expressão do inconsciente que é deformado, mesmo no sonho da criança, tem o seu conteúdo muito semelhante. E aí, ele fala que, além da censura, tem algo que ainda não havia um aporte teórico muito compreensível, que ele se remetia a uma falha excepcional da técnica, que é nessa deformação que não é da parte da censura. E aí ele traz o simbólico, né, como essa tradução. Ô, Fê, desculpa te cortar, só para complementar ali esse início ali, algo que ele traz que é legal e que ele explica que não é só a censura que traz essa deformação, e traz como exemplo que se a gente não tivesse a censura, a gente também não seria capaz de compreender o sonho, né, de interpretar ele na realidade. Eu tô sem uma anotação aqui, mas tem ainda anterior, né, que tem essa questão do que falta na linguagem, né, para poder dar contorno para o sonho, mas, enfim, não vem ao caso aqui. E aí ele traz uma questão, né, quando o sujeito não consegue associar sobre o sonho, né, quando ele não consegue elaborar, quando a livre associação não dá conta de fazer com que esse sujeito deslize sobre o sonho, ele traz a tentação do analista de interpretar.
em busca de uma satisfação que dê ao sonho um certo sentido. E aí, frente a essa tentação do analista de tentar dar algum sentido para o sonho, ele vai elaborando, né, que existe algo ali que é incomum entre os pacientes, entre aquilo que vem para o sonho. Então, ele traz o que o Val já abriu o encontro dizendo, essa existência de uns símbolos, né, que de certa forma, funcionam de maneira independente ao sonhador. E aí, o simbólico, ele é um pouco essa tentativa de tradução, né, do sonho ali. E ele traz o simbólico como essa relação que eu já falei, né, constante entre o elemento do sonho e a tradução, e o símbolo do pensamento onírico inconsciente, que é o elemento do sonho em si, né, essa dinâmica entre essas duas partes, essa relação entre essas duas, que possa traduzir o sonho em alguma medida. E aí ele chama de sonhos típicos, que são sonhos que lançam mão de um símbolo já existente e presente no inconsciente de cada indivíduo. E aí, lendo a partir das conferências, eu ainda parecia que alguma coisa não estava ainda, não sabia para onde, o que ele estava tentando nesse texto nos dizer. E aí, o texto do Garcia Rosa dá um esclarecimento, embora ele não feche bem no final, Val, das páginas que você separou, o último parágrafo me deixou um pouco confusa. Mas, enfim, né, aí tem aquela divisão com Jung e tal, e daí... Mas, enfim, ele traz que tem algo de comum, né? Não sei se alguém quer trazer algum ponto sobre isso. Fê, eu tive esse mesmo sentimento que tu em relação ao texto, né? Ele começa ali a abordar essa parte dos símbolos, trazendo todo esse contexto cultural, né? E essa construção histórica do que os símbolos representam. E eu fiquei me questionando muito como poderia ser comum, né, a todos se a gente tem essa questão da cultura, né? E aí ele traz vários exemplos ali, alguns realmente eles são comuns a várias culturas, né? Mas outros eu fiquei me perguntando se reflete da mesma forma para todo mundo. Ele traz, por exemplo, a ideia de casa como ser humano, né? A ideia de rei, rainha, imperador, imperatriz como símbolo dos pais, a ideia da água como a questão do nascimento, das viagens como uma ideia de partida e de morte, e muitos outros, né? Tem uma boa parte do texto ele ali trazendo esses símbolos e os suas comparações, né? E fiquei me questionando muito essa questão cultural, que daí o texto ali do Garcia Rosa, ele no final ele também traz essa dúvida, né? Será que realmente é comum a todo mundo ou não? Mas dá uma esclarecida. Ele fala de proto-fantasias, né? Então, seria dessa forma que surgiram os símbolos, né, nessas primeiras marcas ali do conto de fada, do mito, do folclore, enfim, né? Mas o final, assim, me deixa... Não, é engraçado, né, Bruna? Deixa a nós com algo, assim, a se pensar. Mas ele diz que... Bom, aqui eu não tenho bem separado o trecho, acho que é no Garcia Rosa, que ele diz que, enfim, todo mundo ali que se abastecia de Freud também ficou, né? Um pouco pensativo. Então, não somos só nós, né? Tá ali. Mas um ponto interessante é que ele fala sobre essas interpretações à base dos símbolos,
elas não constituem como técnicas capazes de substituir o processo associativo do sujeito, né? Quem fala do sonho é o sonhador ainda. Mas ele meio que se divide, né? Ele diz, ó, tem essas duas formas, né? Uma não exime a outra, mas há essas duas formas, e aí que fica a grande questão, né? A existência dos símbolos, quando faz com que o Freud faça essa distinção, né? Das duas partes, como as associações fornecidas pelo paciente, elas guardam algo do sujeito, não um código universal, e as que exercem diretamente sobre o símbolo guardam esse código universal, né? Aí, gente, olha só, eu tenho isso aqui em casa, porque eu ganhei no segundo ano da minha graduação. Nunca li. Ficou guardado embaixo de uma estante dos livros. O que é isso? O Homem e seus Símbolos. Uma Jung? coletânea, né? uma organização. Eu não... De Jung. Sim, é do Jung, né? E eu nunca li, eu sempre achei muito estranho. E aí foi... A noção de arquétipo, ela vai no sentido dos símbolos universais. É aí que o Freud, é um dos motivos pelos quais o Freud rompe, né? Porque, embora ele considere alguns símbolos universais que aparecem nos sonhos, como estamos discutindo hoje, para o Freud, o determinante são os significantes, para usar o termo do Lacan, né? Ou seja, aqueles significados particulares do sujeito, que é o que prevalece, embora a gente considere, como o Freud propõe, alguns símbolos universais que aparecem nos sonhos. Mas, Val, quando eu fiz a leitura desse trecho aí, que a gente está vendo, eu li na mesma perspectiva que a gente vê do Jung, com relação ao arquetipo, sabe? Porque, arquetipia, assim, porque é uma generalização, ao dente isso, água aquilo, e aí, claro, uma das coisas que eu acho mais interessante é que o Freud ele vai reavaliando isso, e depois a gente tem novas leituras. Mas fiquei pensando que é coisa para a gente pensar em outro momento, que é as ideias iniciais do arquétipo, que é generalizante, pode ter sido acolhida, pelo menos com a leitura disso daí. Sim, mas Ele o que eu fala disse é justamente que o Freud, ele considera isso que o Jung chama de arquétipo, e o Freud chama de simbolismo cultural, né? Mas o Freud, ele dá prevalência para a dimensão particular dos sentidos, né, das imagens dos sonhos, coisa que o Jung não vai considerar depois de um certo ponto, né? E aí ele se desloca de escola da psicanálise, além de outros aspectos. ele traz o símbolo como uma comparação, né? E uma comparação que o sujeito se serve sem saber que está se servindo dessa comparação. E aí, bom, tem um longo período, acho que são umas 4, 5 páginas, onde ele relaciona exaustivamente diversos símbolos e fica evidente, né, ele mesmo traz isso, a ampliação de símbolos quando se fala da relação sexual, né? Então, é interessante como se precisa de tantos recursos. Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, pejorativamente, ou quando a gente está falando, qualquer coisa também pode ser entendida de cunho sexual, né? Então, isso é muito interessante. Qualquer coisa que também vai ter conotação particular, né? Que eventualmente vai ser partilhável. Agora, os símbolos universais que ele traz aí são símbolos inscritos na cultura e, portanto, no aparelho psíquico,
Depois, na teoria da segunda tópica, a gente pode dizer, ele não tem a segunda tópica aqui ainda. Se ele tivesse, ele diria, inscrito no isso de cada um de nós, né? O isso, nele está inscrito toda a cultura antepassada nossa. E que é o que o outro texto traz ali de existir uma língua, uma linguagem originária ali, básica, né? Quando Freud vai definir o isso, lá no O Eu e o Isso, que é um texto de 1923, ele diz que o isso de cada um de nós, que contém, né, que está inscrito em boa parte do inconsciente, a maior parte do inconsciente é o isso, né, ou seja, aquilo que não vem para a consciência. Ele define o isso como o precipitado de incontáveis eus antepassados. Vocês já fizeram o exercício de contar que a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tataravós, e aí por aí vai, né? Então, essas gerações todas, elas são passadas inconscientemente até chegar até nós. Se o eu é corporal, inclusive, são inscrições, né, na nossa carne. Bom, teríamos que estudar um pouco o eu e o isso para entender mais esse aspecto, né? Mas acho que dá para ter uma ideia geral até o momento. Sueli quer falar? Isso que você estava falando, Valdir, não sei se tem a ver, mas eu relacionei na página 226, quando ele cita o linguista Hans Sperder de Uppsala, que fala a origem da língua, né, nos primórdios da língua ter surgido para comunicar questões sexuais e depois foi transposta para a questão do trabalho também. Então, de como vem escrito já, né, desde longa data. Sim, em Lacan é a ideia de que o outro nos antecede e nos sucede também, porque a gente fica, inclusive, inscrito no outro depois da nossa morte. A gente sempre traz o nome, a palavra, a memória do professor Abílio, por exemplo, né? Então, algo dele se inscreveu em nós e, de alguma forma, se inscreverá em outras gerações. Claro, podemos pegar nomes maiores, né? O Freud. Freud morreu há muitas décadas e ele está muito vivo ainda. Mas mais que isso, né? É só pensarmos aí a trajetória de análise de cada um de nós. O quanto remonta a antepassados, questões nossas atuais, dependendo do quanto cada um avançou na sua análise também. Eu acho que retomando aquele ponto ali que a Fernanda falou, de ter essa conotação sexual, né, ele fala que isso está e até que a Sueli trouxe ali, na origem da linguagem, né, muito dessa conotação sexual, mas com o passar do tempo e essa transmissão acabou se perdendo um pouco do significado, né? Em outras palavras, tudo teria uma conotação sexual e depois foi perdendo um pouco esse significado.
Como acontece com o infâs no início, com a criança pequena, e depois ele vai alcançando, se tudo der certo, a sublimação, que é justamente a elevação a outro patamar das pulsões sexuais. A gente pode explorar alguns desses signos universais, ou símbolos. Por exemplo, o da casa como sendo, né, o próprio sonhador. Mas o próprio Freud fala, o eu não é senhor em sua própria casa, né? Mas várias expressões idiomáticas, por exemplo, fazer o que der na telha. Por que cargas d'água a gente fala da cabeça como telha? Não é curioso? Quer dizer, na discussão de hoje já não é curioso, já faz mais sentido uma expressão como essa, como tantas outras. Alguém recorda de alguma outra? Bom, as formas de nomear os órgãos sexuais masculino e feminino também tem uma infinidade de nomes. Ele fala ali das flores, né, dos botões das flores, que ao mesmo tempo que representa, né, o órgão sexual feminino, também é o próprio órgão sexual das flores, né? O revólver como órgão sexual masculino. Também. Inclusive, pistola é um dos nomes coloquiais que se atribui. Ele fala do forno, né, como uma representação do ventre, e a gente escuta muitas mulheres, quando estão grávidas, falando, tá no forninho, o bebê tá no forninho. A gente estava falando de cultura no começo, né? Acho que a Bruna citou, mas eu achei interessante como algumas delas são quase universais, né? Pegando aí só essa questão da tradução desse texto, né? E aí chegar para a gente, né, da forma mais semelhante possível. Sobre esse aspecto, eu entendo que o Freud fala universais de uma dada cultura. Poderá haver alguns símbolos que transpassam várias culturas, mas o que ele está discutindo aqui é a universalidade de uma dada cultura, né? Então, os que ele elenca aqui, pelo menos, serve para a cultura que é a nossa. Acho interessante quando ele traz a escada como relação sexual, né? Porque daí a gente está falando de uma locomoção rítmica que cansa, que sobe, e aí, beleza. Que deixa ofegante. Que deixa ofegante. Em todo lugar tem uma escada, né? Em todas as culturas tem algo que se sobe, seja, enfim, uma montanha, seja uma escada mesmo, né? Seja o que for, apesar que montanha já é de outra ordem, né? Eu não me lembro. Mas também ali, né? Bom, tem algo do ofegante, né? Tem algo dessa realização de desejo no sonho que passa pelo corpo, né? Você acorda assustado, você acorda ofegante, você acorda excitado, você acorda... Tem algo ali, né? Que independe mesmo da cultura. Mas quando no começo do texto, ou às vezes depende, né? Em dados exemplos. Mas no começo do texto, quando ele fala sobre o incômodo do analista de ceder à tentação de dar o significado, eu fico pensando, como que foi, sabe? Onde ele cedeu ali a ponto de construir essa teoria? Porque é interessante, faz sentido, a gente, né, vai elaborando, mas foi algo de uma queixa dele com ele mesmo, a ponto de desenhar isso que hoje a gente está lendo.
Tem um trechinho aqui que remete até a Moisés, né? E aí eu fiquei pensando deles terem utilizado um mito para a construção do texto ali do próprio Moisés. Acho que é na página 177 que ele fala: quando em um sonho resgatamos uma pessoa da água, dela nos tornamos mãe. No mito, uma pessoa que salva uma criança da água declara-se sua verdadeira mãe. Em um conhecido xiste, pergunta-se ao garoto judeu inteligente quem era a mãe de Moisés. Ele respondeu sem titubear: a princesa. Pegando a historinha lá que ela que resgatou ele no rio, né? Os mitos são tão antigos que, né, fiquei pensando até nessa questão aí das leituras bíblicas foram puxados ali para a escrita, né? O Siddhartha Ribeiro, ele vai falar muito disso no Oráculo Oráculo da Noite? Agora me confundi o nome do livro. Tá certo? É Oráculo da Noite, né? Ele explica muito bem essa construção dos mitos, né? Dentro da questão dos sonhos e o quanto isso, Anderson, vem lá dos primórdios, né? Das primeiras civilizações, das menos tecnológicas e mais simplistas até as mais evoluídas, né? Eu acho que essa ideia de mito também, que o Val falou ali de uma determinada cultura, para mim faz mais sentido, né? Que ele esteja falando de uma cultura específica. E se a gente for parar para pensar na nossa cultura, numa cultura latino-americana, a gente vai ter outros mitos, né? Outros símbolos que a gente poderia considerar universais aqui dentro da nossa realidade, né? Embora essa discussão fique complexa, quando a gente traz a antropologia estrutural do Lévi-Strauss, porque ele vai elaborar um método de análise dos mitos, né? E ele vai elaborar a hipótese de alguns mitos universais a todas as culturas. Inclusive, ele vai trazer a discussão de que a estrutura edípica, tal como a psicanálise a teoriza, ela é encontrável em todas as culturas. Ele faz um método estrutural, ele usa o método estrutural por colunas, ele vai colocando partes de mitos de diferentes culturas e vai extraindo o que ele chama de mitemas. Então, são pequenas partes mínimas de todos os mitos que são agrupáveis por semelhanças. Não é à toa que o Lacan depois vai definir o que ele chama de matema, baseando-se na ideia de mitema do Lévi-Strauss. Porque, embora sejam culturas diferentes, a estrutura é humana. Essa é a discussão que o Lévi-Strauss vai fazer. Bom, essa é só uma parte sobre essa questão aí, né, da simbologia de várias culturas. Mas isso não quer dizer que todos os símbolos, no caso dos sonhos, valha para todas as culturas, né? Isso só quer dizer que haverá uma estrutura mínima mitológica que estaria em qualquer cultura humana, pelo simples fato de serem humanos fazendo cultura.
Ou seja, para se constituir como um humano, é preciso ter a tríade edípica, né, os 3 tempos do Édipo, que é chamado assim porque o Freud usou um dado mito para falar da constituição do sujeito. Mas poderia ser o complexo de... Aí seria outro nome de outro mito, de uma outra cultura, mas a estrutura seria a mesma. Mas ainda assim, na clínica, onde que é essa segunda forma de interpretação, ela cabe? Onde que ela entra na clínica? Pensando justamente nisso. Qual assim. das duas? A que é exercida diretamente sobre o símbolo, sem a associação fornecida pelo paciente, porque o texto, o que ele traz, que há essa possibilidade, essa divisão, embora uma não funcione sem a outra, na falta da associação do sujeito, há essa possibilidade. E a que tem que ser privilegiada é a associativa, ou seja, dimensão significante e não de signo universal. Na interpretação dos sonhos, é claro, aqui é uma introduçãozinha, né, inclusive para pessoas mais leigas. Na interpretação dos sonhos, eu posso até situar vocês depois, o capítulo, especialmente a letra E do capítulo 6. Ele vai trazer exemplos de sonhos e análises desses sonhos, né? E ele vai trabalhar essas duas dimensões, a dimensão de signo universal, inscrito na cultura, e a dimensão, nos termos do Lacan, né, significante, ou associativa, no próprio termo freudiano. Por exemplo, eu estou aqui aberto, esse é Sonho de um Jovem Inibido pelo Seu Complexo Paterno, e traz a figuração do órgão genital, por meio de edifícios. Aí ele vai contar o sonho e vai fazer a análise do sonho. E ele faz isso para vários desses símbolos, né? É muito interessante ler essa parte depois da nossa discussão. Eu acho que isso é um pouco polêmico mesmo, né? Quando a gente lê o Freud, a interpretação dos sonhos, e ele dá, né, vários desses exemplos, a gente que está nesse percurso que é também de Lacan fica se perguntando, mas como assim, né? Ele chegou lá na sessão e falou isso do cara, né? Mas, enfim, e eu acho que tem, né, a todo momento ele está trazendo a questão da cultura, né, dos provérbios, da fala, mas tem uma coisa também que me intriga, que é um pouco pegando o que já trouxeram de Jung, né, que Jung que vai focar mais, né, na questão dos mitos e tal, e me lembro que, como eu venho dessa trajetória da saúde mental, da loucura, né, e tinha muita questão da arte envolvida, uma vez assisti uma atividade daquele Museu do Inconsciente do Rio de Janeiro, que é, né, junguiano, né, então eu sei. E eles faziam comparações de desenhos com mitos. E tinha e assim, não é qualquer desenho, né? Então, para a pessoa que tem a obra lá no museu, é uma sequência de desenhos, né? Então, tinha de um homem que a sequência era quando ele estava estabilizado, depois quando ele entra num surto, depois quando ele melhora. E o delírio dele tem a ver com o sol criando um pênis. E aí eles vão fazer essa comparação com um mito egípcio, que olhando os desenhos era exatamente o mito, né? E o cara não tinha nenhuma proximidade com a cultura egípcia, né? Então, do que é o comum
no sujeito, né? Acho que diz isso, do que é o inconsciente, o que nos atravessa. De repente, mesmo estando numa cultura diferente, ainda há algo que a gente reconhece como sendo do sujeito. Poderíamos pensar assim, né? Porque, ao mesmo tempo, poderia pensar, bom, o Freud está falando de uma cultura ocidental, será que isso não tem nada a ver com uma cultura oriental? Mas se a gente pegar alguns mitos, né, da Ásia, também tem a ver. Né? Vocês falando da questão da água lá, né, do Moisés, aí me lembrei também de um conto aqui japonês do Momotaro, super famoso, né? Eu acho que é do Momotaro. Enfim, nem sei se é esse ou se é da Princesa Kaguya, mas enfim, tem alguma coisa lá que tá descendo o rio, e aí a família pega, e aí ela se torna, ou ele se torna filho, né? Algo muito parecido lá com a história do Moisés. Enfim, eu acho que tem muita coisa semelhante. Agora, a estrutura do mito, né, pegando o Lévi-Strauss, depois como que o Lacan vai também usar isso na sua obra, acho que é interessante quando diz assim, que o mito, ele dá suporte para algo que é indizível. Né? Então, isso da verdade, do sujeito, do inconsciente, que não é possível de dizer, o mito, alguma coisa no mito embasa esse indizível. Então... Dá um contorno, né? Uhum. Inclusive coletivo. Inclusive coletivo. Coisa que a ciência, no capitalismo, que o Lacan chamou de discurso da universidade, ela vai tirando de campo cada vez mais essa função fundamental dos mitos. Essa fala da Karine me fez pensar que talvez esse conhecimento comum desses mitos, eles estejam relacionados numa origem do próprio corpo, né, que é comum a todo mundo, e a própria natureza, né, que são os elementos primários ali de relação do ser humano, né. Inclusive, ali no finalzinho do texto, ele fala dessa questão da linguagem básica, né, que pode ter ali um proxismo, né, surgido dessas primeiras associações ali, né, com o corpo e com a natureza, sendo que quando a gente vai ler os mitos e a questão que ela trouxe das imagens, as representações, geralmente estão associadas a esses elementos, né. Tem uma anotaçãozinha aqui sobre mito, que de repente é interessante. Vou ler já que, né, tá com espaço aqui para falar. Foi uma anotação daquele texto do mito individual do neurótico, do Lacan. E aí tá assim, mito é o que dá uma formulação discursiva a algo que não pode ser transmitido na definição da verdade, porque a definição da verdade só pode se apoiar sobre si mesma. E é na medida que a fala progride que ela a constitui. A fala não pode apreender a si própria, nem apreender o movimento de aceno à verdade como uma verdade objetiva. Pode apenas exprimi-la de forma mítica. Aí, né, Édipo, por exemplo.
Então, mito, certa representação que exprime de maneira imaginária as relações fundamentais características de certo modo de ser humano numa determinada época, se a entendermos como manifestação social latente ou patente, virtual ou realizada, plena ou esvaziada de seu sentido. Desse modo de ser, então, é certo que poderemos encontrar sua função na vivência mesmo de um neurótico. É interessante você trazer o mito individual do neurótico, e cabe lembrar que o mito individual do neurótico é também o que o Lacan vai chamar de fantasia fundamental, né, do sujeito. Então, existem os mitos culturais, ou seja, coletivos, que aglutinam uma certa fantasia social, para usar um termo do Zizek, né, Karina? E se quisermos um termo correlato, uma ideologia. Então, existe mitos universais coletivos, mas existem também mitos individuais, que cada um de nós faz a partir do pequeno grupo que nos acolhe inicialmente, que é a família, pelo menos na nossa cultura, né? O mito individual do neurótico, ele é particular àquele sujeito. Agora, esse neurótico, esse sujeito que tem um mito, ele está circunscrito numa coletividade, ou numa ideologia, ou numa fantasia social. Agora, mais uma coisa me ocorre. Mito individual do neurótico. Se você faz análise, tanto quanto possível, você sai da neurose, né? Claro que nunca é um processo ótimo, é sempre relativo. Você continua tendo um mito individual, com a diferença de que você conhece razoavelmente ou bastante bem o seu mito próprio e pode lidar com ele de uma forma deliberada, para introduzir o tema que vamos discutir no sábado, né? Quem aqui participa dos grupos de sábado, o sujeito vai agir de forma mais deliberada frente ao seu mito particular, que estrutura. Agora, e a análise do mito coletivo, não é? A gente também espera essa um dia. Mas daí para puxar um pouquinho, né, essa coisa do mito que é coletivo e o mito individual, mas como a gente pode pensar, então, na passagem cultural, né, que sujeito é esse, que sociedade é essa, que o sujeito foi criando o seu mito individual e deixando para trás o mito coletivo, apesar dele ainda se inscrever em nós, né? E o próprio surgimento da psicanálise nesse contexto. Porque se a gente tem um mito fazendo uma função coletiva, então a gente poderia pegar, né, a análise lá do Lévi-Strauss, de outros tipos de sociedade, né, de coletividade, sei lá, não gosto dessa palavra, mas né, que volta e meia se referem como tribos primitivas, né, primitivas, né, não sei se realmente são primitivas, mas pode colocar no em questão. Discurso colonizador são primitivos, né, justamente, né? Intencionalmente. Uhum. Só que pela forma de viver, pela forma que o mito tem uma função ali, você não tem o mito individual do neurótico, né? Você não tem a psicanálise, você não precisa, né? Você quer complexificar nosso debate aqui, né? O Lacan falou disso, né? Quando ele falou, olha, psicanalistas, a psicanálise é um sintoma, justamente de uma sociedade. Ele vai dizer, precisou
uma sociedade ser tão pouco analítica, simbólica, para termos a necessidade de um profissional que pudesse ser analista. Então, o analista é um sintoma dessa sociedade. E aliás, tem alguns que falam que o Jorge Alemã, que é um psicanalista também, ele disse que a psicanálise é um sintoma da esquerda, inclusive. O Otto Serra também vai falar isso. Mas, enfim, esse é um parênteses. Então, é isso. Que sociedade é essa, né, que criou a neurose, propriamente? Vocês conhecem algum indígena neurótico? Com exceção desses que foram, né, capitaneados pela cultura ocidental, como sabemos, que, aliás, entram num processo de autodestruição muito intenso, né? Temos colegas em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, onde há povos indígenas que a cidade de Dourados foi contornando a região deles e há um processo lá de alcoolismo muito forte entre os indígenas, né? Entre outros impasses. Mais fácil a gente ter contato com bebês não neuróticos, né? Mais comum pra gente. Tava até fazendo um parênteses, mas, né, tá no assunto também. Por exemplo, no texto tá lá, sonhar com reis, né, significa, né, que está sonhando com os pais. E aí, né, a gente pega também esse sintoma, né, do capitalismo, nessa questão da prosperidade, né? Se pesquisar na internet, sonhar com reis tá aqui. É sinal de grandes chances de sucesso nas finanças. Então, como que vai se invertendo também, né? Vai se distorcendo. Também achei curioso isso, porque tendo a crer que essa análise desse símbolo do sonho tem a ver com uma data, né, globalmente dizendo, da estrutura do capital, né, então colocar os pais, né, no lugar de reis, imperadores e tal, porque o que a gente, né, vive na atualidade do capitalismo não é a prosperidade, né, da população, não é. De modo que grande parte da população vê nos seus pais não figura da ascensão, né, financeiramente, mas pelo contrário, da decadência. Porque é isso, né, porque todo mundo passou por perrengue financeiro e não conseguiu se recuperar, né. Capitalismo produzindo a derrota mesmo, e inscrita de forma brutal, né, em cada um. A transformação desses símbolos e o esvaziamento desses símbolos, né? E aí, eu fiquei pensando, a partir da tua fala, Karine, e a clínica da psicose frente a esses símbolos universais, né? Precisa se alienar para entrar nesses símbolos universais? Não precisa se alienar para se constituir desses símbolos? Enfim, fiquei pensando nisso. Não sei desenvolver, só fiquei pensando. Os sujeitos da floroclusão, que podem desencadear psicoses, eles se alienam, como todos nós. O problema deles, a dificuldade deles, é justamente não se separarem. É o segundo tempo da Constituição que não opera
pelo fato de que o nome do pai não adveio, nesses casos, né? Agora, a psicose deflagrada, ela é o próprio sonho. No caso, inicialmente, pesadelo, né? Porque o próprio Freud vai dizer, no textinho Neurose e Psicose, lá da década de 20, que o sonho de todos nós, ele chama de psicose normal. Realização alucinada ou alucinante do desejo. Também chama assim os sonhos, né? A gente dorme, recolhe, né, o investimento libidinal do mundo exterior para dentro e alucina realizações de desejos. É isso, os sonhos. A estrutura de um sonho, e principalmente de um pesadelo, principalmente, né, nesse exemplo, ela é a estrutura de uma paranoia. No caso da foraclusão, é a vivência disso a céu aberto, né? Não à toa a expressão do Lacan, a psicose sendo o inconsciente a céu aberto. Encaminhou a sua questão, Fernando? Cadeou, mas para mim sempre, quando se trata de sonhos, me vem o sujeito do qual falta... Poxa, como que eu vou elaborar isso, assim, que a língua falta para poder falar sobre o sonho, né? Sujeitos que estão na linguagem de uma outra forma, né? Que não a neurótica, né? Enfim, como que se difere, né? O sonho, assim, eu nunca entrei em contato muito bem com esse estudo, assim, mas eu penso em condições onde realmente falta língua para poder falar sobre o sonho, para poder distinguir que a experiência onírica dormindo não é a experiência acordado, sabe? Enfim. Então, na experiência da psicose, se o sujeito tem alguma atividade onírica, ele não é como nós, que acorda e a gente pensa enganosamente, né, do senso comum, foi apenas um sonho. E ele está numa experiência de sonho, como eu disse, entre aspas, né, que é o delírio. Ele vive isso a céu aberto, enquanto nós, ao acordarmos, pensamos, bom, foi um sonho. Ele não tem essa diferenciação, se ele tiver alguma atividade onírica, né? Agora, a psicanálise vai mostrar também que, na verdade, a gente está mais perto da verdade quando dormimos do que quando acordamos, se somos mais neuróticos, né? Porque se temos dimensão analítica, a gente vai usar o próprio sonho para a vida nossa mesmo, né? De vigília. Na segunda vez chegou, Val. Agora chegou. Diga, Luiz. Se eu não me engano, ele até fala do Schreiber, né? De alguns desses símbolos, né, que aparecem no delírio do Schreiber, né? Quando ele está retomando, né, se reestruturando. Né, não aparece no sonho, mas já no delírio propriamente dito, né? No próprio delírio, justamente. Então, daqui a algumas horinhas, todos vamos dormir e delirar um pouco, mas um delírio salutar, normal ali, entre aspas, à noite. Aliás, não é à toa, né, que os delírios de sujeitos que conseguem estruturar sua metáfora são super críticos do contexto cultural, do contexto social onde estão, né?
Pegue uma Estamira, por exemplo. O delírio dela é absurdamente crítico, né, à nossa sociedade. Não é à toa. Então, tal qual o sonho, o delírio também faz isso. Né, eles, o sonho ou o delírio, e o delírio, trazem verdades individuais, particulares e sociais também, culturais. Bom, e criam coisas muito novas, né? A exemplo do John Nash, que foi um sujeito paranoico que, inclusive, ganhou o prêmio Nobel de Matemática na década de 90. Pô, gente, mas assim, ó, tem o sonho e o relato do sonho, né? A linguagem, ela não entraria na parte do relato do sonho, assim? Não sei se, não sei se deu para entender a pergunta. Ela entra como deformação do sonho, né? Como parte do. Não sei agora, mas é porque mesmo que a gente não houvesse a censura do sonho, quando nós fôssemos relatar, nós não daríamos conta. Então, entraria como deformação, ainda como um modo de não acessar aquilo que falta, né? O relato? Acessar o relato. Às vezes eu fiquei pensando na experiência daqueles sonhos em que a gente consegue ver e sentir, ver a imagem novamente, sentir, mas falta. Como todo sonho. Todo sonho se dá por imagens. Mas que falta a linguagem, né? Bom, no finalzinho ele fala sobre a linguagem também ser uma forma de deformação, mas aí eu não tenho certeza se eu estou caminhando pelo lado certo. Porque daí é no relato que vai aparecer as resistências, as censuras. Mas, ao mesmo tempo, Thiago, é o relato que sobrepõe o próprio sonho. Sim. O que importa é o relato, independente do sonho. Eu sonhei e não lembro de quase nada. O que importa é esse quase nada sendo relatado. Bom, e o que ele pode associar, mesmo de um resquíciozinho, eu só lembro que eu estava numa rua tal, andando, ponto. Essa rua te lembra o quê? Não sei, parece uma rua de uma casa onde eu morei em tal idade. Fale dessa época. Aí ele começa a falar. Vejam, esse sonho não vai ter um sentido mínimo, mas ele já possibilitou por onde começar a sessão de análise e as associações. Bom, e aí poderão vir coisas. Inclusive, lembrar do próprio sonho, né? Trazer mais elementos. Às vezes ele lembra ali. A pessoa chega, não lembro. E começa a falar, mas teve isso. E vai falando, e vai agregando mais, e do que não lembrava nada, já deu uma novela ali, né? Através do relato. Ou até sem ser na sessão de análise, né? No meio da tarde, você, de repente, está conversando com alguém e alguém fala sobre o corpo de bombeiros, passou o caminhão do bombeiro, nossa, eu sonhei com o bombeiro, não estava lembrando, mas ali um acontecimento te faz lembrar, né? E às vezes isso acontece na sessão de análise também. Aliás, já que falei de sonhos, hoje eu tive sessão de análise
E eu contei um sonho que eu sonhei com baratas, né? É análise online, né? Minha analista é do Rio de Janeiro. Eu terminei a sessão, né? Sentei um pouquinho no sofá antes de voltar a trabalhar, dei uma olhadinha no Instagram, a hora que eu abri, tinha uma propaganda de detetização de baratas. Então, o algoritmo invade até os nossos relatos de sonhos hoje em dia. É terrível isso, né? Onde chega o capitalismo? Já chegou aos nossos sonhos, pelo menos nos relatos. Valdir, uma paciente outro dia falando de Harry Potter, ela quis dar um exemplo lá de uma situação dela, e a hora que eu abri o Instagram, apareceu a propaganda do Harry Potter. Eles estão escutando as nossas sessões. É mole? Ah, mas o 1984, lá a história lá que dizem que é o comunismo, né? Esse outro observador e controlador é só no comunismo, né? No capitalismo não tem isso. Nossa bela democracia. Fecha parênteses, voltemos aos sonhos. Bom, é uma conferência, né, curtinha, bem, eu diria, superficial, porque ele está falando para leigos. Eu convido vocês a lerem o capítulo da interpretação, que é interessantíssimo, eu estava relendo, eu li boa parte hoje. Ele traz esses símbolos e traz, como eu disse, exemplos e análises de sonhos. Aqui fica claro, né, que ele traz, mas é isso, também tem um fato, ele está interpretando sonhos para colocar no livro, né, a interpretação dos sonhos. Isso não quer dizer que o analisante aí acessou tudo isso. Mas ele, Freud, escutando o caso, que são pacientes dele, quando são, né, pode elaborar uma certa interpretação. Mas mesmo assim não é a do sujeito. Porque ele estava tentando mostrar para nós como é possível interpretar. Agora, ele também menciona sonhos de terceiros, né? Um amigo contou um sonho, ele vai e traz aqui e exemplifica. Mas os sonhos melhores da interpretação dos sonhos são os do próprio Freud, porque aí é ele mesmo analisando o seu próprio sonho. Então faz toda a diferença quando ele analisa o próprio sonho ao lermos essa primeira grande obra dele, que ele considerava a principal. Então, acho que é isso por hoje, não é, pessoal? Obrigado, Fernanda e Bruna. A gente deu conta, assim. Ele era tranquilo mesmo, o texto. E tinha grande parte, né, de exemplos, Muitas páginas. E eu fico pensando, né, eventualmente se retorna para que possa pensar quando um desses elementos vem à clínica, né, aparecem na sessão. Mas, enfim, quando o sujeito fala dele, não é necessário, né? Me parece, ou não tão necessário. Eu fico pensando que, dessa forma como o Freud coloca, né, esses símbolos que são compartilhados, se aparece numa sessão e, de repente, a pessoa está com dificuldade de interpretar, de falar sobre o sonho, se tem um referencial na cultura popular, como, por exemplo, um ditado popular, trazer o ditado eu acho interessante. Uhum. Né? Pode ser. Não seria falar assim, então você sonhou com casa, casa quer dizer tal coisa. Não, mas, né, diz o ditado, acho que pode abrir bastante coisa.
Em dado momento ele traz isso, né, do que alimenta esse sujeito, né, o que culturalmente, não é esse termo que ele usa, não lembro, mas do que esse sujeito, esse sonhador, ele consome, né, hoje, né, consome, porque hoje todo mundo consome alguma coisa, enfim, é interessante mesmo, a partir disso, a partir do que aparece nas sessões anteriores, e quanto aparece nas sessões anteriores, né? E que eventualmente vem em sonho depois. É isso, acho que é isso mesmo, Val. Então, valeu, pessoal. Nos vemos em 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal.